Olá, boa noite. A NTT anuncia implantação de nova linha entre Minas Gerais e São Paulo pelo consórcio Guanabara. O colapso do BRT Rio. Expresso Recreio vence licitação para o fornecimento de 101 ônibus para o BRT do Rio de Janeiro. Turismo em alta. Joinville lança linha de ônibus turística com ar-condicionado. Em São Paulo, o bom humor tenta chamar as pessoas para a quarta dose da vacina contra o Covid. Você aí, já andou no fofão? Então tá na hora de garantir a sua dose. Mercedes-Benz anuncia que vai iniciar até o fim do ano a fabricação de seu primeiro ônibus e chassi elétrico e afirma que tem como foco o mercado paulistano. Também em São Paulo, furto e roubo a tacógrafos de ônibus tem preocupado empresas, motoristas e passageiros. Sempre agindo na malandragem, bandidos têm destruído o painel dos coletivos em busca do equipamento. E ainda, mais uma empresa na jogada. Viação Garcia também anuncia interesse em linhas da aviação Itapemirim, que se encontra à beira da falência. O Ônibus TV começa agora. Bom, para começar o vídeo de hoje, quero mandar um abraço aqui para os meus amigos Alex e Dinho, que tá ligadinho aqui na programação do canal. Uma onda de furtos de tacógrafos de ônibus urbanos tem preocupado passageiros e profissionais de transportes em São Paulo. As principais regiões da cidade, atendidas pelos bandidos, têm sido as zonas leste e sul. Em 2 meses, foram mais de 50 ônibus que sofreram danos, que tiveram os tacógrafos levados e os painéis de instrumentos do motorista destruídos. Somente numa garagem da Aviação Metrópole Paulista, na Zona Sul, 23 tacógrafos e 55 módulos eletrônicos foram furtados no dia 25 de maio. O tacógrafo é uma espécie de caixa preta do ônibus e deixa registrado a velocidade e a aceleração, por exemplo. É um aparelho caríssimo e tem uma grande procura no mercado paralelo, justamente pelo alto preço. Ocorre que, além de ser um crime, há um prejuízo para quem depende do transporte na cidade. Os ônibus sem tacógrafo não podem circular. Sendo assim, se tornam veículos indisponíveis para os passageiros, mesmo que sendo substituídos por reservas, o que não é o ideal. A frota reserva é para casos de manutenção programada, quebra de serviço e eventuais acidentes, e representa em torno de 10% da frota operacional. As ações criminosas se repetem praticamente diariamente em bairros como Pedreira, Cidade Dutra e Cidade Ademar. Alguns furtos ocorreram dentro da garagem de uma das empresas, a Mob Brasil. Somente no dia 24 de junho foram registrados 3 boletins de ocorrência, envolvendo 4 ônibus. De acordo com as empresas de ônibus, os valores dos tacógrafos variam de acordo com as marcas, indo de R$ 3,5 mil em modelos da Mercedes-Benz e R$ 14 mil para os veículos Scania. Já os painéis variam entre R$ 3,6 mil no caso da Mercedes e R$ 15 mil no caso da Scania. Olha só o prejuízo. O portal Diário do Transporte procurou a Secretaria de Segurança Pública, que disse por meio de nota que a Polícia Civil informa que os casos mencionados são investigados. Equipes das unidades analisam imagens e realizam diligências, visando o esclarecimento dos fatos e a identificação dos autores. O SP Urbanos, sindicato que representa as empresas de ônibus, mandou ofício à SP Trans, gerenciadora das linhas municipais, pedindo apoio junto às autoridades de segurança pública. Segundo a entidade no documento, as peças vão para o mercado paralelo. A SP Trans, em nota, disse que vai reforçar o pedido às autoridades de segurança pública para evitar essas ações e que segue à disposição da polícia. A Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Trans, confirma que recebeu o ofício e irá ratificar o pedido de reforço na segurança pública, junto às autoridades competentes. A SP Trans segue à disposição da polícia para contribuir com as investigações, naquilo que estiver ao seu alcance. Os bandidos normalmente agem em grupos ou sozinhos, e muitas das vezes, à luz do dia. Nas imagens que você vê aí na tela, a ação dos criminosos ocorre rapidamente e muitas vezes sem ninguém notar. Um absurdo, não é mesmo? E quem paga o pato é a população. À beira do colapso, o BRT Rio ainda pode ter uma salvação. O Expresso Recreio venceu a licitação realizada pela Prefeitura do Rio e irá fornecer, por meio de locação, 101 ônibus para compor a frota do sistema BRT da cidade. A proposta da Prefeitura é para o aluguel dos coletivos.
A homologação do certame em favor do Expresso Recreio foi publicada no Diário Oficial ontem, quinta-feira. Além dos veículos, o fornecimento de garagem para a frota, manutenção, abastecimento e motoristas estão inclusos no edital, que foi dividido em 4 itens, totalizando 67 milhões de reais. O prazo do contrato é válido por 12 meses. Desde ontem, quinta-feira, Joinville, no litoral catarinense, ganhou uma nova linha de ônibus turística para acesso ao Mirante do Boa Vista, um de seus principais atrativos. Na verdade, a linha Mirante já existe, mas será feita por um novo ônibus, o Zarco do Mirante. O veículo foi personalizado pelas empresas Gideon e Transtusa, que atendem o transporte coletivo do município, que o criaram com base em um layout que remete a uma tradicional jardineira. Com janelas em formato diferenciado, o ônibus traz a marca da cidade de Joinville e o nome Zarco do Mirante. O ônibus tem capacidade para 60 passageiros, bancos estofados e ar-condicionado da VMG Aires, empresa 100% brasileira situada lá em Joinville. De acordo com a VMG, o equipamento do modelo RD130F, que tem refrigeração máxima de 130.000 BTU por hora. Zarco ou Zarcão é como os moradores da cidade se referem ao veículo ônibus. Os primeiros ônibus a rodar na cidade tinham cor semelhante à tinta, o que explica o apelido. Uma boa pedida para passeios nesse fim de semana, né? Quem é de Joinville, vale a pena ir conferir o novo ônibus. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou a implantação de linha para o consórcio Guanabara, grupo constituído em 2015 pelas empresas Útil e Viação Sampaio. Na decisão SUPAS número 663, foi deferido o pedido da Consórcio Guanabara de Transportes para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Belo Horizonte, Minas Gerais, Mogi das Cruzes, São Paulo, pelo prefixo 06054600, com as seguintes seções que você confere agora na nossa tela interativa. Todos esses trechos fazem parte da implantação da linha. A capital paulista já está disponibilizando a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais. Os médicos alertam para a importância da imunização com o objetivo de evitar formas graves da doença. E para convencer mais pessoas a se proteger, vale inclusive um toque de humor. A SP Trans e a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo se uniram para uma peça de campanha interessante para quem vive na capital paulista desde o fim dos anos 80 e quem admira a história dos transportes. A campanha diz: se você já viu o Fofão passeando pela cidade, está na hora de tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. O Fofão é um ícone dos transportes, por ser o primeiro e único ônibus DD urbano do Brasil que teve poucas unidades fabricadas, mas que marcou e ainda marca gerações pelo Brasil. O modelo é um dos símbolos do transporte paulistano e marcou as cidades nas décadas de 80 e 90. Essas foram as notícias em manchete de hoje. E se imunizem, hein? É importante. Mais uma empresa de ônibus mostrou à justiça interesse em assumir linhas da aviação Itapemirim e Caiçara, do grupo Itapemirim, que teve o pedido de falência protocolado pela administradora judicial, a EXM Partners. O juiz responsável pelo caso ainda vai decidir. Desta vez, a proposta de arrendamento de linhas por 12 meses é da Aviação Garcia, tradicional companhia de ônibus rodoviários que se interessa há muito tempo por importantes ligações feitas pela Caiçara e Itapemirim, como na rota Rio de Janeiro a São Paulo, a mais lucrativa do segmento rodoviário do país. A Garcia propõe um pagamento de 1,65% a Itapemirim Caiçara sobre as vendas das passagens, mas sem qualquer garantia de valor mínimo. Já a Suzantur, empresa de ônibus urbanos que atua em cidades do ABC Paulista, apresentou oferta de 1,5%, mas com garantia mínima de depósitos mensais de R$200 mil, como mostramos aqui no canal na última quarta-feira. Também é pedido o arrendamento do imóvel em Curitiba, que a Suzantur também quer. Igual à empresa do ABC, a Garcia quer ainda ter o direito de operar por mais 6 meses, se outro grupo assumir as linhas da ITA e desconto de 50% sobre os investimentos feitos em eventual leilão dos bens da Itapemirim Caiçara. A empresa do sul do país ainda propõe pagar aluguel por todos os ônibus. O pedido da Aviação Garcia foi protocolado em 19 de julho.
Além do interesse da Garcia e da Susan Tour, a Rico Transportes também apresentou propostas, mas só pelas linhas da Caiçara. Olha, essa briga pelas linhas da Itapemirim vai render e muito, hein? Se a Garcia entrou, nada impede de Gontijo e Águia Branca, por exemplo, entrarem nessa jogada também. Vamos ver quem vai sair no final com ouro, porque a disputa tá grande e olha, bem acirrada. Já é a terceira empresa a fazer proposta pela Itapemirim. A Mercedes-Benz deve iniciar a montagem de seu primeiro ônibus elétrico no Brasil entre novembro e dezembro deste ano. A informação é de Walter Barbosa, diretor de vendas e marketing de ônibus da marca. A produção será feita na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A empresa vê demanda por ônibus elétricos no Brasil, chegando a 3 mil veículos até 2024. Barbosa ainda disse que espera ter pouco mais de 1.000 ônibus em 2023. A Mercedes deverá se juntar à chinesa BYD e importadores locais no mercado nacional para isso. A maior parte dos veículos ficaria em São Paulo, já que a cidade pretende ter 2.600 ônibus elétricos até 2024. O ônibus elétrico de 84 passageiros da Mercedes-Benz se chama EO500U e tem autonomia de 250 km. De acordo com Barbosa, foram investidos 100 milhões de reais no projeto. O veículo será equipado com 2 motores, com recarga entre 2 horas e meia e 3 horas. A Mercedes-Benz não declarou quanto custa o ônibus elétrico, mas disse que os preços devem ser de 3 a 3,5 vezes maiores do que os ônibus convencionais a diesel. Considerando o mercado geral de ônibus no Brasil, a Mercedes disse que as vendas totais devem ir de 17 mil a 21 mil unidades este ano, dependendo da escassez global de peças. Em 2021, as vendas de ônibus totalizaram 14 mil no Brasil, quase o mesmo nível de 2020, segundo a Associação de Montadoras, a Anfávia. O ano passado foi difícil, com poucos clientes aptos e dispostos a comprar. Este ano é completamente diferente. Os clientes querem comprar, disse Barbosa. Assim nós terminamos o Ônibus TV de hoje. Muito obrigado a todos pela enorme companhia e audiência. Amanhã tem nossa dobradinha de vídeos especial do fim de semana. Jornal do Ônibus às 7 da noite e Buzz Tonight às 9. Sempre com muita notícia e informação para você. Domingo tem nossa movimentação de ônibus mega especial na rodoviária de Maringá, também às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até amanhã.